Olá, bom dia, são 9h35 da manhã do dia 19 de abril. Estamos aqui mais um tijolinho para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos aqui Juízes 3:4, Salmos 110 e Filipenses 3. Isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá. Eu gosto sempre de desenhar, eu gosto de pegar meu desenho aqui de... Ó, essa parte aqui são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Pentateuco ou Leis de Moisés. Então esse primeiro aqui, até aqui, ó. A gente já leu Josué e estamos em Juízes. Esse é o livro que nós estamos atualmente. Então vamos para Juízes 3:1. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles. Prestaram culto aos deuses deles. Se eu não me engano, Deus mandou matar todo mundo e eles não fizeram isso. Aí embolou tudo lá e Deus sabia que daria problema se eles não matassem as pessoas. Então por isso que às vezes pede coisa pra gente que a gente acha meio exagerado, meio absurdo, meio que nem matar as pessoas ali. Por que eles matariam, entendeu? Esse provavelmente foi o pensamento deles. Tá passando um carro de som aqui na porta aqui, mas tudo bem. Não sei se dá pra ouvir o carro que tá passando. Então é isso, esse é o comentário que eu posso fazer aí em relação a essa parte. Às vezes a gente acha que é exagero de Deus, uma coisa assim, entendeu? Mas quem somos nós para achar alguma coisa se a gente não tem a onisciência que ele tem, né? Então a gente não tem como. A gente só imagina, acha, mais ou menos, mas Deus tem certeza. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. É interessante isso aqui, que Deus, ele, por mais que o povo dele às vezes faz bobagem, às vezes vai lá e peca contra ele, mas depois quando clama com sinceridade ele vai lá e ajuda, né? Interessante isso. Como se Deus não guardasse mágoa, entendeu? Um negócio interessante, cara. Eude. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio a derrotar Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos.
Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Homem canhoto. Engraçado esse termo aqui, homem canhoto. Por que falar que ele é canhoto? Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, caramba, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei. Uau! Até o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Caramba, que loucura, cara. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo sua necessidade em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim. E os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles os seguiram e tomaram posse do lugar de passagem no Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. Ele também libertou Israel. Com uma agulhada de bois, não sei o que quer dizer isso. Vamos para o próximo. Juízes 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora respondeu: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque.
onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arote-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé, para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, aproximou silenciosamente dele, exausto. Dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. Caramba. Que isso, cara? Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que está procurando. Viu ele caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Amém, Jesus. Juízes 3 e 4, Salmo 111, 110 e Filipenses. Vamos para Salmo. Salmo 100. Ué, e o 110 não li não? Acho que é porque eu não marquei como lido. Salmo 111. Ah, 110 mesmo. Eu falei 111 aí, me confundi. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando o governante em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro, então erguerá a cabeça. Glória a Deus. Bem, falta só a parte, deixa eu ver o que está faltando aqui. Falta só Filipenses 3. Então vamos lá para o Novo Testamento. Aqui na minha Bíblia digital, aqui pelo celular, em preto assim, essa bolinha preta é o Antigo Testamento, quando fica cinza com branco é o Novo Testamento. A partir daqui, ó, é o Novo Testamento. Daqui para baixo. Mateus, Marcos, Lucas, João é o Evangelho de Cristo, narrado por quatro pessoas, né? Os quatro discípulos de Cristo.
Atos dos Apóstolos aqui já entra a história dos apóstolos, né? Como os apóstolos fizeram os milagres e tal, seguindo Cristo, após a morte de Cristo. Aí vem Romanos, Coríntios, Gálatas, já lemos tudo isso aqui, já leu. Efésios, Filipenses. Bem, nós estamos em Filipenses, não é isso? Estamos em Filipenses 3. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à igreja e à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém, Deus. Então é isso, irmão. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Deu 20 minutinhos esse tijolinho de hoje. E até o próximo tijolinho, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.